A palavra de Deus diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 17 juntos? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? No temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Espírito Santo, fale conosco, ó Pai, fale conosco como igreja, que nós venhamos entender o Teu propósito, ó Pai, que nós não venhamos viver simplesmente uma vida, ó Deus, ó Pai, de religiosidade, de domingo a domingo, mas que nós entendamos, ó Pai, ó Deus, ó Pai, qual é o propósito do Senhor, qual é a Tua vontade para nossas vidas, ó meu Deus. Pai, use a Tua palavra para falar aos nossos corações nesta manhã, que nós venhamos sair daqui, ó Deus, ó Pai, tendo a certeza, tendo a convicção, pela fé, ó Pai, que nós somos alcançados pelo Senhor, Pai, nos livrando da ira de Deus, ó Pai, com um propósito específico, ó Pai, para entender qual a boa e perfeita vontade do Senhor para nossas vidas, meu Pai. No nome de Jesus nós oramos, ó Pai, agradecemos a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra venha vivificar nos nossos corações, ó Pai, nestes dias, e trazendo, ó Deus, ó Pai, o fogo do Teu Espírito, ó Pai, trazendo mudança e transformação em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Estamos entrando num ano, né, começando um ano novo, porque todo ano que nós começamos, nós fazemos projetos, porque nós terminamos um ciclo e começamos outro ciclo, né? Então, um ciclo conta o ano, né? E nós entendemos que todo começo de um novo ciclo, nós precisamos projetar, precisamos planejar, para que nós venhamos alcançar um objetivo. Amém? E como igreja do Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos de, planejamento, de projeto para alcançar o propósito de Deus aqui na terra. Sabemos que empresas fazem planejamentos, projeção, para alcançar um lucro, né? Que seja cliente, mas nós sabemos, como igreja do Senhor Jesus, o nosso planejamento é sempre voltado para vidas, amém? Voltado para pessoas, amém? Nós estamos no meio de uma guerra, o qual Satanás é o nosso inimigo, também inimigo de Deus, e muitas vezes ele tem usado o próprio homem, que é criatura de Deus, mas para lutar contra Deus e contra os propósitos de Deus, não é? Que sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela representa, não é? O reino do Senhor de Deus aqui na terra. Não existe o reino de Deus, não existia
Não existiria o reino de Deus se não tivesse a igreja aqui na terra. E é através da igreja que Deus escolheu para estabelecer a sua vontade. Deus, ele é uma pessoa e ele tem vontade. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e se tornarem livres, né, da ira de Deus. Porque Deus um dia ele vai derramar a sua ira sobre aquelas pessoas que estão, né, e que são inimigas de Deus, que lutam contra Deus e também lutam contra a sua obra. Mas entendemos, irmãos, como igreja, nós precisamos de nos posicionar. Amém? Sabe, irmãos, eu fico tão triste quando eu olho para essas cadeiras, os irmãos não vieram ao culto. Por quê? Tem algo mais importante do que servir a Deus? A gente sabe que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas para que eles não venham conhecer, sabe, a vontade de Deus, a realidade de Deus para as suas vidas. E nós entendemos que a igreja, ela não é simplesmente um só membro, mas são vários membros. E não há nenhum membro mais importante do que o outro, e nenhum menos importante. Todos nós temos importância, porque nós fazemos parte do corpo. Talvez a mão, olha, mas eu tenho 2 mãos, menos uma mão não vai fazer falta, faz falta. E a mão, ela tem um propósito, a mão ela serve para trabalhar. E se você não tiver as 2 mãos funcionando, a obra de Deus não vai fluir como deve fluir. E eu sei que você que é um membro do corpo de Cristo, você não pode ousar também a executar outra função do corpo, porque mão ela serve para pegar, para fazer as coisas. A mão nunca pode ser olho. O olho ele que expressa, né, e que enxerga aquilo que está lá fora. Mas o mais importante saber, irmãos, é que nós somos e fazemos parte do corpo de Cristo, mas ele é o cabeça. Ele é que nos dá a direção. A cabeça, o cérebro, muitas vezes você faz movimentos sem você perceber. Por quê? É algo natural, né? Está coçando aqui, você coça, nem é algo natural. Nós fazemos coisas natural porque o corpo, ela não fica, a mão não é rebelde, né? Quando ela recebe uma ordem, ela fala, não vou fazer isso. Por quê? Porque quem manda é o cabeça, é Cristo. Ele que dá o comando para a igreja do Senhor. E você precisa de entender que você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? O versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, é tempo, sabe de quê? É tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus, sair dos bancos e ir para fora. É tempo de nós acordarmos, entender que há várias vidas indo para o inferno. A Bíblia diz para nós levantarmos, para que a luz do Senhor venha iluminar sobre nossas vidas. Para quê? Para aqueles que estão vivendo em trevas, enxerga a tua vida, para que eles venham correr para a luz. Você é um holofote de Deus aqui na terra. Para aquelas pessoas que estão caindo no abismo, vem enxergar a sua vida e correr para Deus. Diga para você, eu sou um referencial de Deus aqui na face da terra. Amém? Você crê, porque a palavra de Deus diz que você faz parte, amém, deste corpo. Se Cristo está em vós, ou está em nós, nós precisamos de, amém, expressar Deus. Porque se nós não estivermos expressando Deus, tem algo de errado com a nossa vida. Por isso que é importante, irmãos, você entender, você que faz parte dessa igreja. A nossa igreja é uma igreja em célula, porque nós usamos a casa dos irmãos, sabe,
para ser um referencial, sabe? Para convidar aquelas pessoas que estão nas trevas, para elas correrem para a luz. Ou seja, um alto refúgio. A sua casa é um alto refúgio. Amém? Amém, irmãos? Amém, igreja? Você é igreja ou não é? Você é igreja ou você finge de crente? Oh, misericórdia, irmãos. Está vendo a igreja? Parece que o vampiro foi lá e sugou todo o sangue. Os irmãos têm que se posicionar. A palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dorme. Irmãos, não queira que as pedras clamem no seu lugar. Porque se você fechar essa boquinha que Deus te deu, as pedras vão começar a clamar. E eu não quero que pedra clame por mim, mas eu quero abrir a minha boca. Eu quero levar essa igreja, sabe, a conquistar, sabe, esta comunidade tão pequena que nós temos brasileira. A gente não pode nem falar da cidade ainda, mas a gente precisa, primeiramente, ter a visão que quantas pessoas brasileiras que são irmãos nossos, que precisa de Deus, que você precisa de abrir a sua boca, sabe? Ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Por isso que tem a célula. Simplesmente convide a pessoa para uma reunião, que chega lá, certamente tem uma pessoa que Deus chamou para aquela ocasião para pegar a palavra de Deus. E você vai ser um veículo de bênção. Sabe, para Deus. Para Deus, irmãos. Quantas pessoas você ganhou para Jesus no ano passado? Eu estou te perguntando, irmão, porque fruto não mente. Quantas pessoas nós batizamos no ano passado? E no ano retrasado? Então a gente precisa de entender a realidade que a igreja está vivendo. Por que nós vamos fazer uma campanha de 21 dias? Porque eu estou vendo que a igreja está precisando de mais unidade no propósito de Deus aqui na igreja. Porque eu sei que essa igreja é muito abençoada, irmãos, na comunhão. Mas nós precisamos ser abençoados também no propósito de alcançarem vidas. Sabe? Senão a nossa célula virou simplesmente uma reunião, um grupo, sabe, fechado, e fechamos a porta do reino para as pessoas entrarem. E nós vamos começar a trabalhar de uma forma diferente. Sabe, irmãos, não tem como a gente fechar, sabe, as células. Quando chegar um número grande, a gente precisa de multiplicar. E os irmãos, eu sei que tem alguns irmãos que não gostam de essa questão de multiplicar. Por quê? Porque está tão acomodado, não é? Está tão acomodado, que está bom, é gostoso. Mas e as outras vidas? E as outras vidas? Quem que vai alcançar as outras vidas? Se depender de você, quantas pessoas vão para o céu? Sabe, irmãos, a gente precisa entender que a nossa casa é para alcançar, sabe? E outra, a gente precisa de mais casa para abrir célula, mas não tem. Eu preciso pelo menos 2 casas agora, para começar 2 células. Eu dou um exemplo, sabe? Lá da casa do irmão Rogério e da Simone. Sabe quantas pessoas novas que de vez em quando vêm à igreja, que estão participando dessa célula? Tem o quê? Tem 5 meses que nós começamos. Aproximadamente 5 meses. Mas lá na última reunião, nós tínhamos bem umas 6 pessoas que não vêm à igreja. E outra pessoa que está para o Brasil, que faz parte dessa célula também, que era uma membra, né, um membro da célula, que é frequente. E essas pessoas têm sido ministradas por Deus. Mas como isso pode acontecer? Você entender que a sua casa é uma extensão de Deus, né? Da igreja. É uma extensão da igreja lá dentro da sua casa. A sua casa é a igreja? A sua casa é a igreja, irmãos? Amém? Porque a igreja tem que ser aqui, tem que ser lá na sua casa também. Porque se na sua casa não for igreja, está errado. Porque se você é templo do Espírito Santo de Deus, onde que a igreja de Deus está, aí também é a igreja. Amém? Porque não é o prédio que é a igreja, a Bíblia diz que somos nós.
Por isso que Jesus disse: eu destruirei esse templo em 3 dias, reedificarei. Por quê? Porque ele estava falando o templo do corpo. E depois que ele ressuscitou, o Espírito dele habilitou para habitar não em templos feitos por mãos humanas, mas templos, né, feitos por mão de Deus, que é o seu corpo. Nós somos, sabe, criados por Deus e formados pelas suas próprias mãos. Nós, corpo de Deus, habitação de Deus. É tão interessante que a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Você sabe por que a Bíblia diz que nós somos pedras vivas? Porque a nossa vida, nós construímos para Deus, porque nós edificamos para Deus. Cada vida que você ganha, ou seja, cada vida para Deus é simplesmente uma pedra a mais, um tijolo a mais para levantar esse templo para Deus. Talvez a obra ela não está por completa, porque está faltando, então o quê? Está faltando pedra. Porque no momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, a nossa vida deixa de ser algo morto, se torna o quê? Vivo. Porque pedra viva é só em Deus, irmãos. Você nunca viu uma pedra falar. Mas essas pedras que somos nós. A pedra, o qual Deus nos chamou, é uma pedra viva. Amém? É um organismo vivo. Porque a natureza de Deus passou a fazer parte de nós agora. Porque nós estávamos mortos para Deus. Mas no momento que nós permitimos Deus entrar na nossa vida, nós nos tornamos um organismo vivo. De fato, para, sabe, revelar aquilo que Ele é através de nós, para que as pessoas venham enxergar o Luiz Cláudio, mas que eles venham ver Deus na vida dele. E dizer: meu irmão, eu não sei, mas tem algo diferente na sua vida que me atrai. O que é que acontece? Aí vai entender que o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa. Amém? Então nós precisamos, irmãos, levantar, sair da nossa zona de conforto e acordar para cumprir o propósito de Deus. É tempo de nós submetermos à vontade de Deus. Por quê? Porque há uma hierarquia da parte de Deus. Porque a igreja, ela está sujeita a quem? A Cristo. Cristo é o cabeça, então nós precisamos sujeitar a vontade dele, porque é a cabeça onde está a vontade dele. Ele que dá a direção para cumprir o propósito. Sabe que é tão interessante que a Trindade Santa, ela teve de fazer uma ordem até para o Senhor Jesus cumprir o propósito, porque o próprio Cristo, ele submete ao Pai. E muitas vezes, tem alguns irmãos que não querem submeter à igreja, não querem submeter à organização, né, viva de Deus aqui na terra. Não existe igreja sem submissão a Deus. Todos nós precisamos de submeter ao Pai. Por quê? Porque a ordem da parte de Deus está a fazer a vontade do Pai. Jesus, ele veio fazer a vontade própria. Ele diz: eu vim fazer a tua vontade, ó Pai. Ele submeteu ao Pai. Você vê que até no momento crucial de Jesus, quando ele estava passando por um momento de grande aflição, ele falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que faça a tua vontade. Jesus, ele estava fazendo a vontade própria, irmãos. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Por isso que para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, é necessário nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Agora, o que significa tomar a nossa cruz? É para fazer a nossa vontade ou a vontade do Pai? Então, tomar a cruz é negar a nossa vontade para fazer a vontade de quem? Da mesma forma, Jesus, ele não tomou a própria cruz, porque ele estava fazendo a vontade do Pai.
Porque quando nós não queremos fazer a vontade do Pai, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade, ela não tem dor. Porque nós limitamos a dor, o sofrimento. Mas se você quer gerar e quer fazer algo para Deus, vai doer, irmão, vai ter preço. Não existe você gerar para Deus sem preço. Jesus, ele sofreu, ele padeceu, ele pagou um alto preço, mas teve resultado. O grão de trigo foi necessário morrer para que viesse o quê? Novos frutos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Que nós precisamos de morrer para nós mesmos. Se você quer de fato ser discípulo de Jesus, você precisa de morrer muitas coisas na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Sabe, irmãos, eu sei que sempre o reino de Deus, muitas vezes Jesus ele confrontou as pessoas. Porque primeiro eles queriam buscar o quê? O prazer próprio, particular. E ele colocou pessoas em situações difíceis. Porque para fazer a vontade de Deus, o reino de Deus, aqui na terra, é necessário abandonar certos hábitos nas nossas vidas. E certas coisas. Você pode até ser um crente, isso não vai tirar, sabe, a sua fé no Senhor. Mas para seguir Jesus, existe um preço. Para seguir Jesus, existe um preço. O propósito de Deus, como nós lemos aqui, amém? Versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. O que significa a palavra nécios? Fala tolo, vamos falar a palavra certa. Não seja tolo, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias estão bons ultimamente, irmãos? Lá fora, você vê coisa boa acontecer? Não vê. Por quê? Porque os dias já são maus. Por isso que você precisa de enxergar a sua vida em Deus. Porque se você colocar os olhos somente nas coisas desse mundo, você vai ver que a vida está de mal a pior. Não é? Tem muitas pessoas dizendo que o ano de 2012 vai acabar. Que mundo vai acabar? Vai acabar um dia, você sabe o que vai acabar, irmãos? Vai acabar o governo humano aqui na terra. É tão, sabe, é tão repugnante você olhar os governantes corruptos, né? Sabe, tirando, sabe, a merenda escolar daqueles meninos lá que está passando fome e usando para os próprios prazeres, para andar de carrão, de jato, de ter aquelas mansões lá. Isso que vai acabar um dia, porque o príncipe da paz um dia vai voltar. E todo o reino vai ter que se prostrar diante de Deus e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acabar, sabe? Isso vai acabar. Então a gente precisa de ver isso mesmo, sabe? Com raiva, sabe? Com ira mesmo assim. E querer mudar a situação, irmãos. Mas é o reino de Deus que muda a situação. É vidas sendo convertidas ao Senhor que vai mudar o contexto onde nós estamos. É somente quando as pessoas rendem o coração delas para Deus. Mas as pessoas que buscam os próprios prazeres não podem fazer a vontade de Deus. Infelizmente não pode, irmãos. Não pode. Sabe? Eu sei que para nós fazermos a vontade de Deus existe preço. Eu não vou mentir para você, exige. Talvez um dia você vai ter que ficar longe da sua família. Talvez um dia você não vai poder estar com a sua família. Pedro, ele teve que fazer isso um dia. Mas ele voltou para a família. Mas a gente sabe que Deus não quer trazer divisão. Mas Ele quer que nós estejamos em unidade. Amém? De propósito. Então exige mesmo, amém? Sacrifício da nossa parte. Versículo 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Por esta razão não vos torneis insensatos. Mas o quê? Procurai compreender o quê? Agora eu te pergunto, qual que é a vontade de Deus, irmãos? Qual que é a vontade?
A vontade de Deus é que você fique rico, que compre fazenda e enche isso. Isso é a vontade de Deus? Isso. Fala sério, irmãos. Deus quer que nós estejamos bem, que nós sejamos prósperos em todo sentido, mas a vontade de Deus, a gente sabe, é que nós venhamos ter o nosso coração voltado para Ele. A nossa vida voltada para Ele. Para que outras pessoas também entendam o propósito de Deus para as suas vidas. Miserável é o homem que busca o Senhor só nessa vida aqui. Sabe? Miserável é o homem que vê Deus só aqui. Você precisa de entender que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor, irmãos, de Deus não é nessa vida humana que nós estamos aqui hoje. Nós podemos experimentar o melhor, o bom, mas o melhor de Deus, a Bíblia diz que a mente humana ainda nem sondou, nem, sabe, penetrou na mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aquilo, sabe, que Deus tem o melhor para nós. Mas eu sei que isso incomoda muitas vezes as pessoas. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, nós vivemos aqui e temos prazer nas coisas deste mundo. Temos. Mas isso não pode consumir o nosso coração. Podemos ter, mas isso não pode consumir os nossos corações. Isso não pode ser a motivação qual nós vivemos. Isso não pode ser, sabe, o que está em primeiro lugar na sua vida, porque senão o dia que você chegar diante de Deus, o que você vai desfrutar? O que você vai ter para receber da parte dele? Bom servo, fiel, entra no gozo do Senhor, sendo que muitas vezes nós pegamos e enterramos a minas, o qual Deus entregou na nossa mão, sabendo que Ele é um Deus severo, que sabe, que julga, onde que nós nem plantamos. Por quê, irmãos? Porque Deus, de fato, Ele sabe que nós temos potencial, sabe, para fazer aquilo que está, sabe, no seu coração, o propósito de Deus, que nós venhamos conhecer a vontade dEle, primeiramente para a nossa vida. E depois que você discerne, não é, no seu coração, o quem você é e por que você existe, aí então você vai poder então alcançar outras pessoas para Jesus. Alcançar essas pessoas para que elas também entreguem os seus corações para Deus. Amém? Aleluia! Precisamos despir da velha natureza e revestir da nova natureza que temos em Cristo Jesus. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é o quê? O que significa estar em Cristo é nova criatura? Amém? Estar em Cristo, nova criatura, significa que nós precisamos morrer aquela natureza pecaminosa que era contrária à natureza de Deus, despir daquela natureza que na verdade era inimiga de Deus, não crendo nesta palavra, não crendo naquilo que Deus diz, mas revestir do caráter de Deus, que é da verdade, revestir de Cristo, revestir da verdade, daquilo que Ele é, daquilo que Ele expressa, amém? O amor de Deus, né? Que está em Cristo Jesus, é o qual também está em nós. Somente quando nós entendemos o propósito de Deus que nós podemos amar o próximo. Se você não entende que Deus, Ele te amou de tal maneira, você não vai poder exercer esse princípio de amar. Porque a nossa dívida com Deus era muito maior do que, sabe, nós podemos fazer para o próximo. É tão pequeno, sabe, você ser um veículo de bênção, porque o propósito maior Deus fez por nós, entregando a sua própria vida. Ali foi renúncia total, né? O ápice da renúncia, né? Porque o próprio Deus, Ele despiu da sua glória, da sua majestade, e se tornou, e se fez homem. Ele se fez homem por mim e por você. Então a gente vê o quê? Jesus, ele o Pai, não é? Enviando o Filho, mas numa renúncia total, e numa submissão total. Porque Jesus, Ele teve que submeter ao Pai em todo sentido, irmãos. Submeter em todos os sentidos.
E por isso que Paulo ele começa, não é? Esse capítulo 5 aqui de Efésios, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo para quem? Por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Agora, como que nós podemos entregar então a nossa vida para Deus? O princípio, ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo. Entregar a nossa vida para Deus. Mas que isso gera dor, mas para Deus é como aroma suave. O bom perfume de Cristo precisa de estar e fazendo parte da nossa vida. Amém? Você compreende isso, irmãos? Porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, falei para ela, olha, a morte não vai mudar a situação. Se você morrer crente fervoroso, você vai ser ressuscitado crente fervoroso. Se você morrer um crente frio, você vai ressuscitar crente frio. E se você morrer sem perdoar aquela pessoa que você acha que você deveria perdoar e não perdoar, um dia você vai ter que ajustar essa conta ainda diante de Deus. Porque o tribunal de Cristo, nada mais, nada menos, é um ajuste de contas. Um dia de entregar galardão, mas é um dia também de disciplina. E no momento que você vai caminhando com Deus, você vai entender que você precisa de vigiar. Porque a tua vida foi dada por Deus. E você, como bom mordomo, não pode fazer o que quer agora mais da sua vida. Você precisa de oferecer o seu corpo, a sua vida como aroma suave para Deus, na renúncia total. Mas no momento que o homem não quer fazer isso, significa o quê? Que ele está em rebeldia contra Deus. A rebelião contra Deus é um princípio, sabe de quê? De fé. É não crer e não tomar Deus naquilo que Ele está dizendo. Então a pessoa que não faz a vontade de Deus, é porque não está crendo, é rebelião. Mas obedecer a Deus é um princípio de fé. O que Deus falou para o homem lá no jardim? Não comei do fruto. Mas a serpente, Satanás, foi lá e falou, não, que nada. Deus falou isso só para enganar vocês, porque no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem creu naquilo que Deus estava dizendo? Então, no momento que o homem não crê, significa que ele está, então, em rebeldia contra Deus. Então, no momento que você não crê nessa palavra, significa que você não está obedecendo a palavra e está em rebeldia contra Deus. Irmãos, eu estou lendo um livro que fala a respeito de autoridade espiritual, do Otmani. Irmãos, depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a averiguar muitas coisas na minha vida, sabe, que eu fiz no passado, que eu preciso consertar hoje. Você sabe por quê, irmãos? Deus, ele estabeleceu o princípio de autoridade sobre a face da terra. E é tão interessante que lá em Romanos 13, diz que toda autoridade que está sobre a face da terra, ela é constituída por Deus. Até aquele político, presidente, que muitas vezes a gente fala mal dele, que realmente é roubador, né? que sabe, tira, né? Que é corrupto mesmo. Mas foi Deus que colocou ele ali. E agora? Agora, você ainda tem que submeter essa autoridade. Ainda você tem que submeter a autoridade dessa pessoa. Por quê? Porque Deus colocou ele ali. Mas se ele estiver errado, e aí? É ele com Deus. É ele com Deus, meu amigo. É ele com Deus. Se ele está metendo a mão lá, é ele que vai ter que um dia prestar conta diante de Deus. A sua obrigação, nada mais, nada menos, é de
obedecer, desde que aquilo que a lei está mandando fazer não seja contra o princípio da palavra de Deus. Mas a própria palavra diz que nós precisamos submeter, porque para o nosso próprio benefício. As leis existem para o nosso próprio benefício. Ah, fulano estava embriagado, dirigindo, foi preso. Glória a Deus, porque foi livramento para ele, porque certamente ele poderia causar um acidente, matando, né, a si próprio, talvez outras vidas. Então a lei, ela existe para a nossa própria proteção. Sabe, irmãos? Então a gente vê que tem pessoas que falam mal das autoridades, sabe que aí que está, você não pode fazer isso. Mesmo a pessoa sendo vamos dizer assim, um mau presidente, ou governador, que seja, ou pastor. Isso traz temor no nosso coração, irmãos. Que Deus, ele estabeleceu autoridade. Até Jesus, ele precisou de se submeter a Deus. Ele não teve rebelião em seu coração, porque ele quis fazer a vontade de Deus. Amém? Agora eu te pergunto, o que é a vontade de Deus? Como igreja, né? Como igreja, qual que é a vontade de Deus para a igreja hoje? Como sempre foi desde o início. O que é? Qual que é a vontade de Deus para a igreja? A Bíblia diz, né, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Irmãos, eu sei que é muito bom nós fazermos algo para Deus, construir, né? Os irmãos podem ver que tem algo aqui, nós fizemos aqui, para o nosso uso, né? Para ficar bonito, para a nossa aparência, mas isso aqui, a gente não pagou ninguém, irmãos. Isso aqui, sabe quem fez? Foi a igreja que fez isso aqui, ó. Irmãos que doaram tempo, que saiu, talvez, de um trabalho que poderia estar ganhando dinheiro, mas veio aqui e construiu, pintou isso aqui. Sabe, mas a gente entende que a igreja não é isso aqui. Isso aqui é para o nosso uso. Nós fazemos isso com nossa motivação para Deus, mas a igreja é pessoas. Amém? Mateus 28, do 19 ao 20, diz assim, olha a ordem de Jesus para os discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira parte, qual que é a função da igreja? Primeiro, ide. Ou seja, sentado na cadeira a gente não faz discípulo. Então você que é crente, você precisa de entender, eu preciso de ir. Eu preciso de ir para fora, né? E o quê? Pregar o evangelho. E muitas vezes pregar o evangelho é muito mais simples do que a gente imagina. Pregar o evangelho talvez é só você ligar para uma pessoa e convidar ela para ir para uma célula. Fazer discípulo de todas as nações. Agora, fazer discípulos, irmãos, é algo que toma tempo. Jesus não fez discípulo em uma semana, fez? Levou tempo, não levou? Por quê? Porque fazer discípulo é necessário você colocar a pessoa do seu lado e ensinar para ela. Ela nunca vai aprender se você nunca ensinar. Se você não mostra, né? Não somente com a letra, mas também com a sua vida, com as suas ações, da maneira que você vive. Porque nós só geramos aquilo que nós somos. Aquelas pessoas que estão do nosso lado, elas vão tornarem, né, aquilo que nós somos. Porque se nós discipulamos essas pessoas, elas vão ser forma, não é? Porque nós somos forma que forma. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Né? Então, nós precisamos de nos posicionar a Deus e enxergar a maneira que nós estamos vivendo, para nós não multiplicarmos e não produzirmos discípulos defeituosos, né? Cheio de
de coisas erradas, mas nós precisamos de posicionar para fazer discípulos semelhante a quem? A Jesus. Amém, irmãos? Igreja não é só reunir nos domingos, irmãos. Igreja é aquela que sai lá para fora e alcança o perdido. Igreja é aquela que faz diferença, sabe, no meio da nossa comunidade. É você entender que você é a igreja. E você precisa de apontar simplesmente que Jesus é o caminho. Você simplesmente é uma seta, direcionando as pessoas para Deus. Nada mais, nada menos é isso. Mas nós precisamos ser também o quê? Imitadores de Deus. Para que as pessoas que nós alcancemos sejam pessoas também discípulas de Jesus. Amém? A segunda parte diz assim: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos de levar essas pessoas até, sabe, o cumprir, não é, vamos dizer assim, do batismo nas águas e depois também ensinar a palavra de Deus. Porque eu vou te dizer algo. Alcançar gente para Jesus não é tão difícil. O mais difícil é fazer discípulo. Alcançar, numa pregação aqui, você alcança alguém para Jesus. Agora fazer discípulo é tempo. Você precisa de investimento, de estar junto, sabe? Gastar tempo, né, pessoal com essa pessoa, né? Então, e isso requer o quê? Cruz. Requer, então, o quê? Renúncia própria. Talvez, não, hoje eu queria estar tanto assistindo um cineminha, mas eu vou ter que ir lá na casa daquele cara que muitas vezes eu ligo para ele e ele não me atende. Mas eu tenho que ir lá. Você está cansado, mas você tem que fazer isso. Ontem nós passamos o dia inteiro, né, na conferência. A pastora colocou o relógio para despertar 6 horas, levantamos. Sabe que saímos da conferência, não deu tempo nem para ir em casa tomar banho. Fomos logo para o aniversário. E acordei hoje cedo de novo, estamos aqui, irmãos. Mas isso é o quê? Eu queria ir, meu corpo queria ir, meu corpo estava pedindo, era cama. Mas pelo amor dos irmãos, a gente estava onde? Estava lá. Agora, pessoas que querem, sabe, ser discípulo de Jesus, que quer, sabe, fazer a vontade da carne, isso nunca a gente vai poder alcançar esse nível de renúncia, se a gente não abrir mão, sabe, desse descanso dessa carne, porque a nossa carne, ela quer descanso o tempo todo. Mas para fazer a vontade de Deus gera dor, sabe? Nós precisamos entender que não é o pastor somente, mas você faz parte, sabe, da igreja do Senhor Jesus. E é tão interessante que, concluindo aqui, nós sentamos com o Tiago, né, a Érica, eles lideram a célula de jovens. Eu falei, irmãos, vamos mobilizar um pouco, vamos fazer algo diferente, para que a gente alcance mais jovens. Eu falei, vamos fazer um rodízio na célula, cada dia fazendo um lugar diferente, vamos ver o que acontece. Teve resultado, Tiago? Teve. Muitas vezes, sabe o que acontece? Falta de mobilizar. Falta de você falar, não, pode deixar, pastor, que isso aqui eu tomo conta. Irmãos, tem tanta coisa para a gente fazer para expandir o reino de Deus, mas as pessoas querem buscar somente, muitas vezes, o desejo particular. Mas, sabe, para fazer a vontade de Deus, é difícil. Não, está difícil. Sabe, não tem nada de fácil, né? Mas tudo exige um preço. Amém? Para fazer a vontade de Deus. Amém? Irmãos, estamos encerrando aqui. Hoje é um culto diferente mesmo, sabe? Mas é um culto de... tem algum visitante aqui hoje? Não tem visitante, irmãos. Então estou falando para casa. Eu tenho todos vocês aqui que já faz parte dessa igreja. Então estou chamando a responsabilidade de você mesmo. Estou chamando você a responsabilidade, sabe, de levantar a sua cabeça e dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu quero fazer a vontade do Pai.
Eu quero alcançar vidas para o Senhor. Eu quero ver essa igreja cheia de gente nova aqui, rendendo os corações para Jesus. Eu quero ser, sabe, um referencial para essas pessoas da minha célula. Eu quero pegar meu telefone e ligar para as pessoas para vir, ouvir a palavra de Deus. Eu quero ver a minha célula crescer e multiplicar. Eu quero que a minha casa seja, sabe, uma nova célula. Olha, irmãos, olha, assim, eu vejo toda vez que nós começamos uma célula, a gente vê o ambiente daquela casa mudar, irmãos. As pessoas mudarem. Por quê? Porque nós cremos que a célula é a arca de Deus, irmãos. É a presença de Deus. Da mesma maneira que a arca parou ali na casa de Obed-Edom, a bênção de Deus foi tremenda naquele lugar. Por quê? Porque é a presença de Deus. Os irmãos estavam se reunindo. Não é? Na célula a gente vê o quê? A busca de Deus, né? O desejo de Deus. O desejo de Deus. Né? Que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidade, ter sabe, é bom que os irmãos vivam em comunidade. O que significa comunidade? É que eles têm algo em comum e que traz a mesma unidade. Então, a igreja precisa de viver em comunidade, comunhão e trazendo o quê? Unidade. Unidade de quê? De propósito. Amém? E o propósito de Deus para a igreja é que ela se expande, que ela enche toda a face da terra. Amém? Porque a sua igreja, a sua casa é uma extensão da igreja. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa hora.